Elane, você já está conectada comigo? Sim, Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? sim. Ah, ótimo, então. Olá, pessoal. Peço desculpa a todos vocês que tivemos aqui um probleminha na nossa conexão, né? Mas agora estamos todos ajustados. Inicialmente, eu agradeço a todos vocês, né, que se dispuseram a ficar conosco aqui nessa tarde e noite, e tenho certeza que todos vocês vão gostar da nossa conversa que teremos de agora em diante. O tema eleito para hoje, naturalmente, é a inclusão escolar. E, para isso, eu convidei uma pessoa muito especial, uma profissional, diga-se de passagem, é, exemplar. Então, a história da professora Ilane com a educação inclusiva, com a educação especial, é algo que, ao meu ver, transcende as questões prática, teórica, ela vai muito além desses formalismos que nós assim entendemos. Eu sou Israel Martins, psicopedagogo, tenho esse canal que vocês podem, a partir de hoje, você que está me visitando a primeira vez, faça a sua inscrição, passe a me seguir, que até uma certa forma de contribuir para o crescimento desse meu espaço, dessa rede social. Eu quero apresentar para vocês, né, a minha convidada, a professora Elaine. Elaine, inicialmente eu quero que você se apresente, fale um pouquinho de você, né, e da sua questão com a educação, em especial a educação inclusiva. Sim, boa noite, Israel. Está me ouvindo direitinho agora, né? Estou ouvindo. Boa noite a todos. Meu nome é Elaine, né? É, sou formada em licenciatura em Pedagogia e Educação Inclusiva também, e tenho pós-graduação em Educação Inclusiva. Tem já 10 anos que eu estou trabalhando na Educação Inclusiva. Só trabalhei no Estado até hoje. Trabalhei 2 anos na sala recurso, eu iniciei em 2014, trabalhei 2 anos na sala recurso, depois fui para o apoio, né? E estou até hoje. Para mim, Israel, né, para todos também, trabalhar com inclusão, eu meio que caí de paraquedas ao princípio. Formei pedagogia, né? E nas designações eu consegui entrar na educação inclusiva e até hoje estou. Gosto demais do que eu faço, amo o meu trabalho e, e o segredo é esse, é a gente correr atrás, né? Eu entrei sem praticamente saber o que era, porque era tudo muito novo para todos, algumas escolas só que tinha inclusão, e Ó, o Helena estava saindo, né? Tinha que ir todos para a escola, o pessoal da SRE precisou de nós, da gente até fazer os cursos antes, para a gente poder entrar nas escolas, porque os alunos estavam ingressando na escola e não tinha professor para acompanhá-los. Então, entendi. a gente foi, né, fazendo os cursos mais rápido para a gente poder começar na escola. Uhum. Então, assim, começou tudo novo, né? Algumas pessoas, algumas escolas já inclusivas, né? Algumas escolas da cidade que já era, aos poucos foi entrando, né? Mais profissionais. Então é isso. Eu gosto muito do que eu faço, gosto muito do meu trabalho. E exige da gente um empenho, esforço, estudo, né? Diariamente, Uhum. esforço diário, mas eu gosto muito, gosto bastante. Entendi. Você entrou naturalmente ali com a bagagem que trouxe da faculdade, né? Uhum. Entendi. Pessoal, eu quero que vocês comentem aí embaixo se vocês
se a imagem, se o som está saindo direitinho, se vocês estão acompanhando a professora Elaine, coloca para mim embaixo, né? Escreve para mim embaixo, só para mim ficar mais tranquilo, tá bom? Havendo algum problema de ajuste técnico, fala para a gente aí para ajustar. Professora Elaine, eu vou pedir um pouquinho a sua licença, para a gente falar em educação inclusiva. Nós precisamos, antes de tudo, apontar para onde tudo isso começa, né? Então, veja bem, quando a gente se propõe, né, a falar em educação inclusiva ou educação especial, nós temos que olhar, professora Ilane, para o contexto onde tudo isso começou. Então, a gente vai lá para o ano de, salvo engano, 1994, se tiver alguém aí mais antenado com as datas, na cidade de Salamanca, na Espanha, né? Então, nasce ali, né, uma nova ideia. Eu diria, Elane, ser uma espécie de renascimento sobre o conceito de pessoa humana, o conceito de diversidade, e também do que viria a ser educação inclusiva, né? Então, quando a gente propõe falar aqui de educação inclusiva, nós precisamos também olhar para esse lugar, onde tudo começa. Então, minha gente, para você que já sabe, que conhece a história da educação inclusiva, a Declaração de Salamanca, ela é considerada um dos principais documentos mundiais que visam a inclusão social. Ao lado da Convenção de Direitos da Criança, que também foi ali nesse período de 1988, e da Declaração sobre Educação para Todos, que é de 1990, né? Então, essa conferência, a de Salamanca, ela sinaliza uma tendência mundial, Elane, que consolidou a educação inclusiva, e cuja origem tem sido atribuída aos movimentos de direitos humanos, né, e de desinstitucionalização manicomial que surgiram a partir das décadas de 60 e 70. Né? Então, só uma ressalva, para vocês entenderem melhor o que vem a ser isso, a palavra é um pouco complicada, desinstitucionalização manicomial, né? Eu sugiro que vocês assistam um documentário que se chama Em Nome da Razão, filme dirigido pelo cineasta Elvésio Raton, que retrata a vida de milhares de pessoas no Hospital Psiquiátrico de Barbacena, aqui em Minas Gerais. Né? Então, quem conhece ou quem ainda não sabe dessa história, vale a pena, né, dar uma checada nesse documentário. Né? Então, para esse lugar, eram levadas todos os tipos de pessoas que não se enquadravam no conceito de normalidade instituído na sociedade. Então, crianças, jovens, adultos, todos eram confinados para sempre nesse espaço manicomial para serem, entre aspas, tratados e curados de suas dificuldades, né? Agora, eu fico pensando aqui, esse hospital, há quem diz que o que menos teve lá foram pessoas, digamos, com algum transtorno mental, mas tinha-se lá muitas pessoas normais. Bom, o que está em jogo aqui era como que as pessoas que tinham algum tipo de transtorno eram vistas na sociedade. E o que a sociedade fazia para receber essas pessoas, né? Agora, assim como o Hospital Colônia de Barbacena, eu também vivi uma época, Elane, em que a escola expulsava o aluno. Então, o aluno que era agitado, o aluno que era preguiçoso, que não aprendia, foi uma época em que você, quando a escola não tinha recursos, expulsava, né? Então, a declaração, voltando aqui nessa questão da Declaração de Salamanca, ela mostra-se inovadora, porque conforme diz o próprio texto
incutido nessa declaração, ela proporcionou uma oportunidade única de colocação da educação especial dentro da estrutura de educação para todos, firmada muito próximo em 1990, né? E abrangeu a discussão da prática de garantia da inclusão da criança com necessidades educacionais especiais, né? Então, nessas iniciativas, e também, eu diria, a tomada de lugares dessas crianças, né? A tomada de direito dessas crianças no contexto da aprendizagem. Então, a Declaração de Salamanca, eu diria assim que ela ampliou o conceito de necessidades educacionais especiais, incluindo todas as crianças que não estejam conseguindo se beneficiar com a escola, seja por que motivo for, né? Então, eu estou fazendo toda essa divagação para a gente falar de educação inclusiva. Nós precisamos falar desse contexto de sua origem, da formalidade, até para a gente compreender os processos de educação inclusiva nos dias de hoje, né? Então, assim, a ideia de necessidade educacionais especiais, né, passou a incluir, né, além das crianças portadoras de deficiência, aquelas que estejam experimentando as dificuldades temporárias ou permanentes na escola. Aquelas também que estão repetindo continuamente os anos escolares, as que sejam forçadas a trabalhar, as que vivem nas ruas, aquelas crianças que moram distantes de qualquer escola, as que vivem em condições de extrema pobreza, ou seja, né, crianças desnutridas, as que sejam vítimas, né, de conflitos armados, que sofrem abusos contínuos, seja ele físico, emocional, sexual, ou aquelas crianças que simplesmente estão fora da escola por qualquer motivo. Então, uma das implicações educacionais orientadas a partir dessa declaração, né, de Salamanca refere-se à inclusão na educação, no documento, né, que eu diria ser o princípio fundamental da escola inclusiva, né? É o que todas as crianças, esse documento fala dessa formalidade, nesse contexto desse documento, é o de que todas as crianças devem aprender juntas, independentemente das suas dificuldades ou diferenças que possam ter. Então, as escolas inclusivas, elas devem reconhecer e responder às diversas necessidades dos seus alunos. Ou seja, essas escolas precisam estar antenadas, essas escolas precisam estar adequadas e capacitadas para, de fato, promover uma educação inclusiva, né? Então, Eilane, quando eu me propus a fazer essa live com você, o que me chama a atenção é o modo com que você lida com essa questão na sala de aula. Eu queria saber de você. Conta para a gente, para todos que estão aí nos assistindo até agora, tem alguma situação especial, né, nesse seu trajeto que merece, digamos, ser relatado aqui? Sim, com certeza. Muitos, né? A educação especial, a inclusiva, a gente vê que muita coisa fica no papel, né, Israel? Muita coisa, quando a gente chega na escola, que a gente está com um aluno, né, que inicialmente a gente observa ele, identifica, né? Então, tem muitas barreiras ainda na escola, né? Ainda existem muitas barreiras que a gente tem que enfrentar, né? Lógico que juntos, né, com o pessoal, né, sendo... falta muito, assim, capacitação para todos. Eu até imagino que falta isso, né? Para os outros professores que não esteja... que não tenha a educação inclusiva, né? Não tenha a especialização em educação inclusiva. Então, assim, falta muita coisa, né? Ainda. Mas
quando o aluno chega na escola, a gente tem que ter a observação, identificar, planejar, né, ter ações, eliminar essas barreiras, né, no ambiente escolar. Então, o que a gente tem que fazer, mesmo que não tenha, né, aquele suporte todo, né, governamental mesmo ali na escola, a gente está lá na escola, a gente tem que se desdobrar, né, os profissionais, como se diz, a direção, junto com o professor de apoio, junto com os professores, a gente tem que se desdobrar ali para fazer com que o aluno seja incluído, né, no ambiente escolar. Entendi. Elaine, e todos vocês que nos acompanham até agora, eu fico pensando no seguinte: todas as vezes que uma criança ela é matriculada numa escola, ela vem do seu contexto e são vários os contextos, né? Essas crianças elas desaguam no ambiente escolar. E são vários os contextos familiares e sociais nas quais essas crianças vivem e convivem, né? Então, como eu falei no início aqui dessa questão histórica que define a educação inclusiva, então, a partir dessa declaração de Salamanca, fala que crianças vítimas de abuso, de guerra, de fome, de abandono, então, tudo isso também entra nessa questão da educação inclusiva. Agora, uma coisa me faz pensar, Elaine, nós, habitualmente, nós pensamos a inclusão individual. Acabou de chegar para mim uma criança e chega com todos os laudos, com toda a documentação pertinente, de tal modo que, a partir de agora, ela é uma criança que vai ser incluída nessa escola. Elaine, pelo que você viu e sentiu ao longo desse seu trajeto pedagógico, é possível você separar, apartar a família da criança que está sendo inclusiva? Como é que funciona, Elaine, no seu entendimento, a educação inclusiva? Você inclui apenas a criança? Como é que fica o contexto familiar e social dessa criança? É possível falar em inclusão nesse sentido? Bom, a família, né, a gente tem que ter uma parceria com a escola, né? Tanto dos alunos de inclusão ou não, né? A família tem que estar dentro da escola, tem que estar ali em conjunto com os professores. E muitas vezes, no caso da inclusão, vem mais dos pais mesmo, eles mesmos parece que não incluem o seu filho, né? Primeiramente é a família que tem que incluir, né? E muitas vezes a família não aceita algumas coisas, deixa a desejar nesse ponto, porque muitas vezes esse aluno precisa de atendimentos, né, fora da escola, e os pais negligenciam isso para eles. Muitas vezes eles precisam de medicações, e eles chegam na escola sem a medicação. A gente sabe quando o aluno que toma medicação é medicado e não é medicado, né? Então, a família, convívio, né, familiar é muito importante mesmo na escola. E tem que ter parceria, e muitas vezes não tem. Eu até falo que o mais difícil, às vezes, da inclusão é a família, não é o aluno em si, a escola. Entendi. Porque na escola a gente dá um jeitinho, uma coisa que não tem, a gente ajuda aqui, ajuda ali, lógico que com toda boa vontade, né? E mesmo que não tenha as coisas para ele ali na escola, a gente dá um jeitinho, mas a família, ela tem que nos ajudar nisso aí, né? Nos ajudar a incluir-se nesse processo de inclusão, né, Elaine? Então, o que eu estava querendo dizer, Elaine, que a família ela tem que se incluir nesse processo de inclusão para que o resultado possa aparecer.
É isso, né? Eu, eu acho que eu perdi a conexão com a professora Elaine. Você ainda está por aí, Elaine? Vou fazer novamente o convite para ela aqui. Que, a professora Elaine ainda tem alguns relatos, né, eu diria ser assim, também até que emocionante. Pessoal, o que mais importante aqui nessa live, eu tenho certeza que muitos de vocês, né, já são professores, trabalham com inclusão, então, naturalmente, vocês já têm aí uma bagagem, um conhecimento desse espaço, né? Mas a gente está sempre aprendendo, né? Um pouco mais, porque cada um tem a sua prática pedagógica, cada um tem seu modo de atuar, de perceber um processo de inclusão, né? Não é nenhum botãozinho que você liga e você vai fazer assim e a coisa vai funcionar. Tudo é individual, o processo de inclusão ele é individual, as necessidades são individuais. Então, portanto, aí cada um tem o seu fazer, o seu processo, ele é muito pessoal e o resultado ele é fruto dessa investida que cada um faz para que essa educação inclusiva possa acontecer. Elane, você continua aí? Agora que eu voltei. Ah, sim. Elane, conta pra gente. Eu queria saber de você o seguinte: a escola, ela está preparada para, para a inclusão? Na minha opinião, não. Porque Uhum. nós não, assim, eu comecei na escola, eu tive que, como se diz, buscar, né, Sim. além, porque a escola, os profissionais precisava, né, de ter esse atendimento, um curso, alguma coisa para eles poder ter esse conhecimento da inclusão, né? Uhum. O conhecimento, a escola toda tem que abraçar o aluno. O aluno não é só da professora de apoio. O aluno é do professor regente, o aluno é da escola, onde todos têm que incluir, em todas as partes, né? Então, eu acho que, assim, ainda está muito a desejar. Nós estamos caminhando, né? Aos poucos Isso. a gente está caminhando, está tendo muitos cursos, muitas lives falando. Então, a gente está, na minha opinião, a gente está caminhando, mas ainda É. tem muita coisa para melhorar. Isso é um fato que eu diria que nos últimos anos nós temos muito mais recursos, muito mais alternativa do que há 20 anos, há 30 anos atrás. Então, hoje, a capacitação ela está acessível a todos, mesmo que aquele que não é especializado como você há possibilidades de você, pelo menos, minimizar o impacto na vida dessas crianças, desses adolescentes que chegam para nós. Agora, pessoal, para vocês que estão nos acompanhando, que às vezes não vivem uma realidade de uma sala de aula, há casos em que um aluno, você olha para esse aluno, ele não tem nenhum laudo, mas você nota que esse aluno, ele precisa de uma inclusão. Então, aí que a gente, né, Elane, tem esses casos também, né, Elane? Tem Crianças e adolescentes que não têm laudo, mas a gente ali observa o desenvolvimento dele ali é de uma criança que precisa de um atendimento especial, não? sim, com certeza. Muitas vezes, né, eu sou designada para um aluno e na sala eu tenho que, tipo assim, né, eu vejo a necessidade de ajudar 5, 6 alunos na sala de aula. Porque a gente tem esse olhar, né? Uhum. Que o menino ali, o aluno, a criança ou adolescente, é diferente, tem atitudes diferentes, né? Tem dificuldades além, né? Para o ano escolar dele ali. Então, a gente observa muita coisa. A gente não tem como diagnosticar, mas a observação, a gente consegue fazer a observação, né? Igual eu tive
E com a minha observação, né, com a nossa observação durante o ano letivo da escola, os pais, né, por fim, chegou o final, ficou todo o ano letivo ali, naquela peleja, a gente via que necessitava de um laudo, né, de um laudo, de ir ao médico, ver o que podia ser feito. E aí, depois, viu que ele tinha autismo, né, o TEA, e no outro ano, o menino ficou totalmente diferente do que ele era. Porque o que ele precisava na escola, o que ele necessitava ali era justamente... Elaine, eu gostaria que você repetisse. Ora, o que a Elaine está comentando aqui era de uma criança, né, que chegou para ela e ela, digamos assim, a princípio era uma criança que chegou, ela notou que essa criança tinha alguma dificuldade, mas não tinha nenhum laudo, né? Então a Elaine, você me corrige, o que a professora fez foi, a partir do campo dessa observação, ela foi acompanhando, monitorando e passando para os pais. Foi isso, Elaine? Sim, isso. A gente, né, foi fazendo reuniões durante o ano, mas os pais não aceitavam, falavam, não, mas, né, conversava ali, e aí acontecia algumas situações na sala, que às vezes ele tinha que fazer uma prova, por exemplo, ele não tinha o tempo suficiente para terminar a prova, e aí todos terminavam e ele ficavam com a prova ainda. Então, quando ele não entregava a prova, ele se autoagredia, ele ficava muito nervoso, jogava as coisas no chão. Então, a gente via que alguma coisa estava acontecendo com ele. Entendi. Né? Muitas vezes a gente, né, já tem um conhecimento ali de um e de outro, a gente sabe, mas a gente não pode dar o diagnóstico, a gente não dá o diagnóstico, nós não somos médicos. Então, isso é importante, né, Ilane? Só chamando a atenção para vocês, professores, que nos acompanham até agora. O professor, em momento algum, ele tem autonomia, autoridade para diagnosticar. Quem faz isso é um médico. Também o pedagogo, ele pode, a partir do objeto de estudo dele, que é essa criança, que é essa queixa, ele apresentar uma hipótese. Mas o professor, em momento algum, ele pode escrever relatório para a família, dizendo que essa criança tem TDAH, que tem autismo, que tem isso e aquilo. Não é verdade, Elaine? Isso, a gente faz o relatório relatando o pedagógico dele, as atitudes dele de aula, o comportamento dele, né? É uma observação, né? E a gente coloca ali, faz o relatório para os pais levarem ao médico. Mas a gente não pode, né? Chegar e falar que tem alguma coisa ali. Mas os pais, e o difícil é isso, Israel. Os pais, eles muitas vezes não aceitam, né? De levar seu filho ali, porque, né, muitas vezes eu conversei com a mãe, falei com ela, olha, ninguém está falando que seu filho é doente, ninguém está falando que seu filho vai precisar de medicação, a gente só observou que ele precisa de algo para ajudá-lo a caminhar no pedagógico de sala de aula. Né? Sim. E aí... Pode continuar. Esse aluno, né, nesse ano, esse aluno, a mãe levou ele ao médico neurologista e detectou que ele era autista, que ele tinha autismo, mas outro ano eu consegui ficar com eles novamente, né, foi um processo, né, que esses alunos, na verdade, eu fui, na época, em 2016, eu fui designada para 2 alunos, e nesse ano, né, de 2016, a gente conversando com a família, em 2017, ele já entrou na escola com laudo de autista, né, leve. Sim. E aí, daí, então, ele conseguiu caminhar, ele mudou totalmente, porque o que ele precisava ali era a gente fazer ali, né, a observação, a identificação, ele precisava de ser identificado,
na sala de aula. Porque aí, a partir daí, ele pôde fazer a prova dele tranquilo, porque ele tinha um tempo maior para fazer. E aí ele foi caminhando, né? Eu fiquei com esses alunos durante 7 anos, né? Tive essa experiência de estar com eles durante, né? Pegar eles no 6º ano e ficar até o ensino médio, até formá-los no ensino médio. Sim. E muitas pessoas, às vezes, acham que na inclusão, mas cada ano tem que ser um professor de apoio diferente, porque o aluno vai ficar muito... vai estar muito ali com o professor, muito, né, acostumado demais com o professor. A minha experiência foi totalmente ao contrário. Para mim, eu acho que foi muito benéfico, tanto para eles, tanto para a família, porque todo ano é a preocupação da família, né, de ter outro professor de apoio, ou o aluno acostumar novamente com o professor. Então, assim, na minha opinião, quando dá certo, quando está encaminhado, está encaminhando bem, a minha opinião não deveria trocar esse professor. Deveria Elaine, olha só, interessante. Olha o que é, pessoal, olha o que a professora Elaine está chamando a atenção. Porque há uma tendência, há uma cultura, né? Eu diria ser uma cultura, não. E talvez o maior pecado pedagógico de uma escola, não é de uma escola, porque a escola, faz parte de um sistema, né, de ensino. Mas o maior pecado pedagógico que pode acontecer numa instituição de ensino é você, esse aluno que precisa desse atendimento especializado, ele fica passando na mão de vários, dezenas e dezenas de professores ao longo da vida dele. Por que eu estou falando isso? Isso traz muito mais prejuízo do que resultados positivos para o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Por quê? Não há um projeto, não há uma continuidade. Não dá para você fazer um balanço, né, a nível de evolução e regressão desse aluno. Porque quem entra e quem sai não tem esse compromisso, né, de apresentar ali um gráfico, um relatório que, digamos assim, que vai possibilitar o monitoramento, o sucesso desse aluno. Então, eu diria que nesse processo de inclusão, esse pecado pedagógico, ele precisa ser corrigido. Esse aluno precisa ser acompanhado, porque quando você tem uma criança, você leva no pediatra, você não fica levando todo mês, trocando de médico. O razoável e o ideal é que você faça uma acompanhamento exatamente para ele conhecer essa criança. E isso não ocorre com as nossas crianças de inclusão. Então, daí eu chamar isso de um pecado pedagógico, né? O que a Elaine está falando, gente, eu diria ser uma exceção. Então, eu estou aqui, eu posso, de fato, confirmar. A Elaine pegou esses alunos no fundamental e os levou, né, o levou até o 3º ano do ensino médio. Foi exatamente isso, Elaine? Foi. Eu comecei com eles, né, em 2016, eles formaram o ano passado. E, assim, Israel, eu até vejo, assim, que tem o lado, né, tem, como se diz, esse lado bom, quando as coisas caminham bem, dá tudo certo, né, e o aluno acostuma com o professor, mas caminha, cada vez mais o pedagógico vai melhorando, né, vai dando tudo certo ali, eu creio que poderia continuar. Mas tem o outro lado também, né? Tem um lado que, às vezes, o professor não está dando certo com o aluno. Né? A escola já teve experiência disso também. E, como se diz, isso tem que ter uma reunião ali no final, né, do ano e ver ali as posições, né? Tanto da família quanto do professor, da direção da escola, para ver se aquilo, né, se para o outro ano vai ser
possível você continuar, dar continuidade no trabalho ou não. Então, eu acho que tem tudo isso, né? Sim. Um desses alunos da Elaine, né, também, que eu também sou professor, né, e trabalho com filosofia, e vocês não têm noção do desenvolvimento desse aluno. Quando chegou no primeiro ano do ensino médio, até o último, show de bola, interpretações. O nível de cognição desse aluno digamos assim, algo, era algo assim, digamos, louvável. Ele conseguia, sabe, acompanhar, parava, discutia. E exatamente a minha aula, como é de filosofia, ela é uma aula que requer o quê? Esse processo de dialetização constante. E era ele que alimentava a minha aula. Mas isso só foi possível, Eilane, aí, né, eu devo fazer aqui um elogio a esse trabalho pedagógico seu, porque isso tem, em parte, tem aí a sua digital, tem todo o seu empenho para que esse aluno pudesse, ali né, junto com os demais, né, ele não ficar para trás, né? Como se diz, a gente tem que, primeiramente, gostar do que faz, né, Israel? Uhum. E ter muita boa vontade de ajudar, né? E, além Sim. de tudo, o professor de apoio, eu vejo que é além dos muros da escola também. Porque a gente observa tudo, a gente fica um tempo ali com o aluno, que a gente consegue observar até além do pedagógico. Porque eles chegam de casa, eles contam situações, eles têm a emoção ali de algumas situações familiares, dele mesmo emocionalmente. Então, a gente consegue ali ajudar, né, até além do pedagógico, né? Uhum. Então, você está querendo dizer para a gente que, para além desse espaço teórico, que pressupõe que todo professor de inclusão deva ter, há esse processo também que vai além do teórico, que vai além do muro da escola, Sim. que eu diria ser aqui um processo mesmo de empatia pela situação, né? Pela situação. Tem algum caso especial, Elaine, que marcou a sua vida profissional? Algum caso assim que você teve que, para além, vamos pensar assim, para além daquilo que deveria ser o habitual, teve algum caso que te marcou, que te, digamos assim, que te emocionou, que você teve que abraçar essa causa? Alguma coisa assim, olha, o limite da escola é esse, o meu limite é esse, mas eu tenho algo aqui que eu tenho que fazer além. Você tem algum caso especial? Sim, tem sim. Teve, né, um desses alunos que eu estive, que eu ainda estou, né, há 8 anos com ele, teve esse caso especial, porque a gente via, assim, muita... como que eu posso falar? Além mesmo, até mesmo por questão de saúde, psicológico, então, assim, precisava ali dos multifuncionais que estão na escola, Israel, sabe? Os multifuncionais ali, um psicopedagogo, um psicólogo para ser atendido, né? Que agora começou com os psicólogos e assistentes sociais, mas na escola, mas está só em observação, pelo jeito, né? Então, precisava dessa equipe interdisciplinar na escola para ajudar. Igual esse Sim. aluno precisa de fisioterapia e ele não faz, né? Porque mora distante da escola, não tem condições. Os pais precisavam também de atendimento psicológico, primeiro os pais, só que eles não aceitam. Então, assim, é bem complicado você ver que o adolescente, que a criança, necessita de mais atendimento ali,
e não tem esse atendimento na escola, né? Uhum. E que a gente, às vezes, nesse caso, eu tentei com assistentes sociais, né, do bairro, e fui conversar, a ver aonde eu podia ir. Porque o profissional, né, lá da escola, o professor, ele tem que saber aonde ele pode ir. Infelizmente, né? A gente não Entendi. pode. Muitas vezes É a o, gente pode ajudar mais e não pode, né? A gente fica é, limitado. o, é um cuidado que precisa ter exatamente para não incorrer em situações mais delicadas, questões judiciais. Isso a gente precisa estar antenado, né? É, Elaine, quando você fala, enquanto você está falando, eu estou pensando aqui, escola e saúde, educação, aprendizagem, educação e saúde são questões que se conjugam, né? Não pode separar aprendizagem de saúde. E quando eu falo funcional, que tanto nós aí, ó, nos últimos anos aí a gente tem debatido, discutido essas questões aí em fóruns, em congressos, a saúde emocional dos professores, saúde emocional dos estudantes. Nós não podemos desvincular a escola desses profissionais que você mencionou. Há que se fazer um trabalho multidisciplinar. E é uma questão, Eliane, que não pode ser adiada. Não Não, pode ser adiada. E a gente tem acompanhado aí, né, situações dramáticas nas comunidades escolares. E isso tem trazido muito prejuízo. Eu costumo dizer, Ilane, minha gente, eu que vejo a Ilane, eu fico assim, a Elane, ela tem um cuidado com o filho do outro, com esse aluno, mas eu fico pensando, poxa, por que que ninguém cuida da Elane do modo que ela precisa ser cuidada? Eu estou falando de você, Elane, mas quantos outros professores que, como você, fazem um esforço, colocam o amor mesmo na profissão, né? Mas não se deixa mostrar a fragilidade exatamente porque você está diante de uma pessoa que precisa de apoio. Então, nesse sentido, nós também precisamos evoluir. Como você mesma falou, olha, agora sim, a partir de 2019, como todos sabem, foi implementada uma lei federal que trata do assistente social e do psicólogo na escola. Está vindo com algum atraso, mas seja bem-vindo a essa iniciativa. Ainda está, digamos, está caminhando lentamente, mas pelo menos nossos governos, seja ele federal, estadual ou municipal, ele já está, digamos assim, trabalhando nessa perspectiva de olhar para esse horizonte. Né? Nós, a escola, precisamos trabalhar nesse processo da multidisciplinaridade, porque não há inclusão, Elane, quando nós, os professores, estamos combalidos, cansados, vencidos pela burocracia que tanto maltrata a aprendizagem. Isso cansa, mas nós não podemos passar isso para os nossos alunos, né? Então, Elane, na sua percepção, esse trabalho, essa parceria, você vê aí uma cena, alguma sinal positivo desses profissionais, os dois, o assistente social, o psicólogo, isso poderá vir a mudar esse panorama? com certeza, Israel. Igual eu trabalho em duas escolas, né? Na outra escola a gente já tem o psicólogo atendendo os alunos na escola, sabe? Sim. Então, Uhum. às vezes o menino chega, às vezes o aluno chega, a criança chega ali, tá triste, chora, aí você tem que, né, conversar. E o psicólogo na escola tá ajudando muito, tá, ajuda demais. Ajuda muito, ainda tá, nós estamos caminhando, tomara que, né, continua, que coloque outros profissionais, um TO para ver o que precisa de ser mudado em sala de aula.
Porque às vezes a gente observa ali que precisa de materiais, a gente improvisa esses materiais. Então, esse aluno que vai fazer 8 anos que eu estou com ele, esse ano que chegou ali para ele uma mesa, né, uma mesa maior, porque ele é cadeirante, e a cadeira ficava bem justinha na mesa, era até difícil para colocar. Chegou uma cadeira nova para ele, porque a gente tinha arrumado uma cadeira pequena e usada para ele. Aí agora eu vi o ano dele na escola que chegou a mesa, que chegou a cadeira, que chegou a maca para ele ser trocado. Então, assim... Isso no último ano dele? No último ano dele, que chegou esses materiais, né, que ele tanto precisava desde o início, que a gente encontrou, como se diz, que a gente, né, fez ali, colocou na escola para ele, mas não o que ele, totalmente que ele precisava, né? A gente adaptou, fez umas adaptações do que ele precisava ali, que ele precisava de um local para ser trocado, um local higiênico, a gente fez tudo ali, né, para deixar um ambiente melhor para ele. Mas não era um pouquinho. Então, né? Você está querendo dizer para a gente que, para além desse processo pedagógico, a escola também, pelo que eu estou entendendo, não tinha os recursos e, às vezes, você tem que fazer ali o papel de enfermeira, de cuidador, é isso? Sem ter os recursos. Gente, é muito bacana. Eu diria que isso é por isso, minha gente, que eu convidei a professora Elaine, porque isso não é comum. Muitos de nós profissionais, a gente se agarra simplesmente ao corpo teórico. Então, aí isso dificulta todo o processo de inclusão de uma criança. Então, pelo que a Elaine está falando, que não é que ela é proibida de fazer, mas ela faz determinadas coisas, porque senão ninguém fazia. Que é o cuidado ali, de, às vezes, pelo que eu entendi, trocar um curativo, fazer um curativo, dar um banho. Gente, isso a faculdade não ensina. Não. Quem ensina isso é o coração. Então, inclusão, se você chegar apenas com a diplomação de uma faculdade, é muito difícil esse trabalho ser bem sucedido. Para além do corpo teórico, o professor, ele além de ser bem capacitado, ele também tem que trabalhar com a alma, com o coração, com compaixão. Porque, como a Elaine disse, boa parte desses alunos que chega para a gente na escola, sobretudo a pública, como todos nós sabemos, são realidades distintas. A realidade social são várias faces. Então, é nesse na escola e com o professor, o que não tem em casa. É isso, professora? Sim. Oi? Ficou bastante, Israel. Eu não ouvi o que você falou por último. Entendi. O que eu comentei aqui, que muitos alunos, o que falta em casa, cuidado, ele vai ter dentro da escola com o professor, cuidados de higiene também. É isso? Principalmente da higiene, né? Para mim, chegou esse aluno, ele vinha totalmente sem higiene para a escola. Aí a gente tinha um olhar ali que tinha que dar um banho, né? Um banho, às vezes precisava ali, o cabelo estava até com caspa, aí a gente leva um shampoo para usar, uma pomada, por exemplo, né? Que a gente falava, olha, precisa de uma pomada para passar, não chegava na escola, então a gente tem que dar esse jeito, né? A gente tem que... Nós somos humanos, né, Israel? Nós somos seres humanos. A gente não consegue, eu não consigo ver isso e não fazer nada. Né? Uma fralda infantil, um adolescente de 13 anos usando fralda infantil, como que você vai deixar um aluno usar? Como que você vai colocar uma fralda infantil com um adolescente?
Então, assim, não tem como a gente não fazer nada, fingir que não está vendo. Entendi. Então, no início da nossa conversa, eu comentei que dentro lá da Declaração de Salamanca, né, que a educação inclusiva ela deveria abranger não tão somente as questões dos transtornos, né, das questões, digamos assim, dos transtornos mentais, físicos, mas a inclusão é desde aquela criança que passa fome, aquela criança que sofre abusos, seja ele de qual natureza for. Isso é a escola, ela tem que trabalhar com isso. Teve um caso, Elane, uma situação, não dá para você incluir, pensar a inclusão quando você aparta, deixa de fora a família. Eu lembro de um caso de uma menina, uma aluna, e essa aluna, ela tinha uma resistência à questão da escola. E depois acabou, uma certa ocasião, eu aproximei dessa aluna e conversando com ela. E ela diz para mim assim, Israel, eu sou burra, não quero aprender, não me interessa. Então justificava aquela menina que ficava naquele canto, só ali, não era bagunceira, mas ficava só na dela. E ali eu fui procurar entender por que essa menina, ela se diz burra. Então passou um outro tempo, ali, mais uma vez, com muito jeitinho, eu assim. Então, ali ela se permitiu conversar comigo. Aí ela me contou uma história. Quando a mãe tinha a idade que ela tem, a mãe ali no Dia das Mães a escola fez um trabalho e ela foi dar uma rosa para a mãe. Quando chegou em casa, ela toda entusiasmada para dar o presente, a rosa para a mãe, essa mãe fez ela engolir essa flor. Numa outra ocasião, fez engolir um recado de alguma coisa, uma mensagem para o Dia das Mães. Então, essa menina, ela estava repetindo a história que a mãe viveu. O que ela no meu entendimento, ela não queria estudar, ela não queria evoluir, ela queria ficar tal qual a mãe está, porque a mãe não conseguiu estudar. A história da mãe com a escola, com a aprendizagem, é uma história de dor, de sofrimento. Então, ela, digamos assim, ela não quer ser melhor que a mãe, ela está ali junto com a mãe para proteger a mãe. Por que eu estou dizendo isso? Nós não temos o professor que trabalha com a regência, o professor regular, e que não é capacitado para isso, não consegue perceber. Porque ele foi preparado para dar uma aula de 50 minutos. E ele não tem essa capacidade de olhar o que está acontecendo no entorno. Então, um aluno que está com a cabeça baixa, o outro que levanta para ir no banheiro toda hora, o outro que tem alguma indisciplina. É para esse lugar que nós precisamos, então, com alguma capacitação, nós precisamos compreender esses fenômenos que a gente chama da não aprendizagem. E tomar o cuidado, Ilane, para a gente não rotular aluno que tem alguma questão familiar que o paralisa, para não colocar ele naquele caminho dos transtornos. Sim. Mas isso nós precisamos desse tempo, dessa dedicação para a gente olhar. A aprendizagem, ela só ocorre quando a criança, quando isso aqui e isso aqui estão caminhando bem. Então, muitas das nossas crianças, elas refletem aquilo que vivem dentro de casa. E nós precisamos olhar isso. Não é, Elaine? Com certeza. Eu, como professora de apoio, né, igual você falou, né, Israel, o professor ele fica 50 minutos na sala de aula. Então, ele está ali, nem dá tempo de dar o conteúdo que ele precisa dar. Então, Sim. é complicado
nada para ele olhar diferenciado ali para todos os alunos, às vezes uma sala que tem 25, 30 alunos, é praticamente impossível ele estar ali e observar tudo isso dentro de uma sala de aula, né? Entendi. Então é mais complicado ainda, né, quando chega no ensino médio. Mas eu, como professora de apoio, por exemplo, eu já tenho eu fico mais tempo na sala, eu fico o tempo todo na sala de aula, né? Como meus alunos acompanhavam, então eu fico muito tempo na sala. Então, assim, acaba que eu consigo observar, mais tempo para observar os outros alunos na sala. Mesmo além dos alunos que eu estou acompanhando, não tem como a gente não ter um olhar diferenciado para um aluno que a gente vê ali que está quietinho no canto, e que precisa, às vezes, de uma palavra. Então, essa equipe, né, interdisciplinar que precisa estar na escola é para nos ajudar nisso aí. Porque se a gente percebe alguém assim, olha, tem um aluno assim, assado na sala, ele está assim, você podia conversar com ele, o psicólogo, por exemplo, você podia conversar com ele para ver o que está acontecendo. Então, assim, essa equipe interdisciplinar, né, para nos ajudar, para ajudar a gente na sala de aula. Perfeitamente, Elaine. Perfeitamente. Por isso que eu havia dito que esse é um sonho que não pode mais ser adiado. Porque se você tem ali esses profissionais nos auxiliando, vai sobrar tempo para que o professor possa desempenhar com muita propriedade o papel dele, que é ensinar as suas competências. Porque nesse ponto, sempre o professor, ele se vê diante quando ele se vê diante de um entrave, e às vezes ele não tem ali o conhecimento, ele começa a partir para o enfrentamento, um enfrentamento desnecessário. Porque, digamos ali, aquele aluno, ele não está para aprendizagem ali naquele momento. Ele está olhando para outro lugar, né? Então, eu fico pensando que nessas relações, não dá a escola, reflete na escola todo o contexto familiar. É um negócio muito interessante. A escola é um lugar que deságua nela várias famílias, cada um com seus sistemas, com as suas crenças, com seus valores. Então, uns até entendem, abraçam uma escola, mas outros não compreendem, porque também nunca foram ensinados, né, a entender a importância da escola. Agora, nós, enquanto profissionais, nós precisamos nos antecipar a isso. Daí essa necessidade, né, da gente fazer essa conexão com a escola. Eu diria ser emocionante o seu trabalho, porque você não fica ali tão somente no ambiente, dentro das quatro, da escola. Você está indo na casa dessas famílias, você está reportando alguma coisa, você está solicitando, dando alguma informação. Eu acho isso interessante, né? Mas deveria ter alguém especial para fazer isso, para que você ficasse mais tranquila para desenvolver a criança que está sob os seus cuidados, né? Então, fazer o papel, às vezes, de enfermeira, de assistente social, ele pode cansar. E um professor cansado perde a qualidade, né? Não há possibilidade de você fazer múltiplas tarefas, ainda que o coração pede para você fazer. Elaine, será que você acha que a gente pode... Será que alguém quer fazer alguma pergunta? Eu perdi a noção do tempo aqui, Elaine. Normalmente a gente fica uma hora. Eu perdi a noção aqui. A gente entrou atrasado, né? Eu também já perdi a noção também aqui. Entendi. Eu vou fazer o seguinte, se alguém quiser mandar alguma mensagem, se quiser fazer alguma pergunta para a professora Elaine, fique à vontade,
porque eu acredito que nós já entramos aí em 1 hora de programação, não quero ultrapassar isso para não ficar cansativo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade e a gente vai responder, né? Elaine, eu diria que hoje foi um momento assim, muito especial, né? Esse encontro com você, para a gente... tem muitas pessoas aqui até que está iniciando a carreira na docência, né? Que aprender a ouvir esses relatos é uma forma também de aprender, né? Porque às vezes a faculdade ela não te ensina, né, a lidar com a situação de fato, com a realidade. A teoria lá é uma coisa, mas quando você chega numa sala de aula, né, o cenário é totalmente diferente. Aí é onde que o profissional ele se vê sozinho, solitário, e vai ter que ficar tateando por aí para encontrar alguma coisa para poder fazer. Né, Ilane? Com certeza. Eu aprendi muito na faculdade, sim, com a teoria, mas a prática, Israel, é totalmente diferente mesmo. Uhum. Você, quando entra, você vê que a situação é bem maior do que, né, do que você acha que você achava que era, né? Porque muitas vezes o papel ali é tudo muito certinho, né? Igual o meu trabalho com meus alunos. Para quem está entrando agora, eu não vou falar assim, não tem receita, porque cada um tem sua individualidade, né? Cada um, você na escola, você tem que fazer observação do seu aluno, a identificação dele, tem o documento PDI que você tem que montar ele para ver as habilidades do aluno que ele tem, né? Que ele tem, para você trabalhar em cima da habilidade que ele tem. Porque também ele tem que tomar gosto, né? Ele tem que ter gosto para aquilo. Igual eu tenho uma aluna esse ano, ela começou faltando, não queria ir para a escola, estava faltando muito, até a mãe me mandou reclamando que ela não estava querendo ir para a escola. Mas lá na escola estava tudo certo. Ela chegava na escola, gostava, estava tudo tranquilo. E aí agora, ela até chegou perto da direção e perguntou se ela poderia repetir de ano. Ela está no 3º ano de ensino médio. Ela perguntou se ela podia repetir, sabe? O ano que vem, porque ela está gostando muito da escola e que ela não quer sair da escola. Ela quer continuar. Olha só. Então, milagres pedagógicos acontecem também, né, Ilane? E tudo isso, eu penso que é você ter esse olhar diferenciado, né? Ter essa visão inclusiva mesmo. Você tem que incluir ele, não é só no pedagógico, na sala de aula, não, é fora da sala, mostrar a habilidade dele para todos os alunos. Eu tinha um aluno meu que desenhava muito bem, ele ficava sempre quietinho. E aí, o que a gente fez? A gente colocou ele para fazer trabalhos. Ele gostava de desenhar, os meninos, todo mundo começou a ver o trabalho dele e começou a pedir ele para desenhar. Ficou sendo popular da escola ali, porque todo mundo queria que ele desenhasse para ele. E aí, todo mundo já começou a fazer amizade com ele na escola, conversar mais com ele na hora do recreio. Então, assim, a gente tem que observar e eliminar essas barreiras escolar para eles ficarem mais tranquilos na escola, para eles começar a ter mais amizades, porque muitos lugares, igual essa, reclamava que no lugar que ela estava, ela sofria muito bullying. Então, a gente tem que criar essas barreiras com os alunos, com todos ali, para incluir realmente esse aluno, né? Entendi. Muitas pessoas estão aqui, Elane, elogiando o seu trabalho. Possivelmente muitas dessas pessoas conhecem você, outras talvez nem tanto, mas está aqui falando. Já teve algumas pessoas dizendo aqui que conhecem alguns pais que se negam a entender que o filho tem alguma dificuldade. Nós até comentamos isso, né? Tem muitas pessoas aqui, está dizendo a Marielle Rabelo, seu trabalho é lindo,
né? Exemplo para todos nós. Então, tem muitas pessoas aqui parabenizando o seu trabalho. Essa foi a nossa proposta, gente, né, de trazer um estudo de caso. O que eu combinei com a Elaine foi que, em momento algum, nós daríamos aula de inclusão. Nós evitaríamos aqui entrar nos discursos teóricos, porque quem entra para uma sala de aula para fazer um trabalho de inclusão pressupõe que já tenha todo esse conhecimento teórico. A nossa proposta aqui ela foi diferente, que eu diria, ser um estudo, um relato de caso. Por isso que o título, Diário de Inclusão, Histórias Vividas e Sentidas. E a professora Elaine, ela, ao longo desses anos, né, de corredores de escola, ela viveu muitas situações, e haverão tantas outras ainda, né, Elaine? Com certeza, muitas situações assim, que gostaria, né, de falar, né, gostaria, mas se a gente for conversar aqui e falar, vai ficar bastante tempo, viu, gente? Sim, vai ficar. Olha, eu propus aqui para as pessoas fazer algum tipo de pergunta, mas apenas fizeram um elogio. Significa que as coisas estão muito bem, Elaine, né? Minha gente, Elaine, eu agradeço imensamente de coração, né? Você ter aceitado esse convite de participar, de trazer a sua experiência para ensinar, para mostrar para muitas pessoas aí. Se dispuseram a ficar conosco até esse horário, fica aqui minha gratidão, um abraço eterno, um abraço, digamos, com coração mesmo, né? E vamos, na medida do possível, trazer outros temas por aqui, né? E então é isso. O Israel psicopedagogo está nessa linha da educação, está disposto a contribuir. Você que é professor, você que é diretor escolar, eu estou à sua disposição naquilo que for possível. Não sei de tudo, sei um pouquinho, mas o suficiente para ajudar a construir uma nova mentalidade, um ambiente de educação, de inclusão. Esse é o meu papel. O Israel Psicopedagogo se oferece de todo o coração para visitar a sua escola. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Um beijo. Até a próxima live. Obrigado, Elaine. Obrigada, Israel. Eu queria agradecer a todos também, né? É a primeira vez que faço uma live. O Israel conversou comigo já há bastante tempo. Eu fiquei um pouco nervosa, às vezes eu nem respondi direito o que foi proposto. Eu fiquei um pouco nervosa, mas pela primeira vez, né? É assim mesmo. Mas eu agradeço a todos, né? Paciência. Agradeço. Eu desconfio que deu tudo certo. Deus já deu. Um beijo, um abraço. Você também, Israel. Fique com Deus, gente.